Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francinildo Dantas. Dando continuidade ao nosso estudo sobre a área da logística, gostaria de convidá-lo para a nossa próxima competência, que consiste em descrever a gestão do processo de armazenagem. Vamos nessa? Espaço para armazenagem. Espaço adequado. Analisando os ambientes expostos nas figuras, em qual desses ambientes a empresa poderá obter melhores resultados? Para o pleno acondicionamento dos produtos, as empresas precisam gerir os seus estoques e armazenar de forma correta. O processo de armazenagem precisa de uma estrutura adequada. Essa estrutura é chamada de layout. Analisando as figuras, você deve ter verificado uma figura onde o estoque estava todo organizado, que possibilita um melhor fluxo, a entrada e saída de produtos, a entrada e saída de mecanismos, ou seja, de carrinhos de movimentação, enquanto a outra figura mostra um estoque totalmente desajustado, ou seja, você não sabe identificar que tipo de mercadoria você está sendo acondicionado naquele determinado momento. Então, quando nós falamos em estrutura adequada, ela visa melhorar o fluxo e você ter a capacidade de identificar quais são os produtos que você tem e consequentemente, ter a capacidade de planejar o processo de compras e atender as demandas dos clientes. O porquê de armazenar materiais? Para garantir o atendimento das flutuações. Armazenar materiais, insumos, estoques acabados consiste em a empresa tentar atender a agilidade que o cliente demanda. Ou seja, imagine você como um cliente. Quando você vai procurar um produto em determinada empresa, você quer que ele esteja disponível. Ou seja, você quer uma agilidade, você quer um pronto atendimento. Então, as empresas, quando visam armazenar mercadorias, armazenar estoques ou produtos acabados, ela tem a capacidade de atender a demanda quando o cliente está demandando. Para que a empresa consiga garantir essa continuidade no atendimento aos clientes, é necessário que ela analise uma série de indicadores para que ela tenha um maior aproveitamento do layout. Vamos conhecê-los? Automatização. Capacidade de usar máquinas para as atividades de movimentação e armazenagem. Capacidade de recebimento. Espaço satisfatório, ou seja, local capaz de garantir o fluxo dos serviços e a qualidade e integralidade dos produtos. Espaço. Melhor utilização dos espaços, visando maximizar a sua utilização. Fluxo de materiais. Garantir a continuidade das atividades sem pausas, ou seja, sistematização do processo de entrada e saída de materiais. Planejamento. Desenvolver um planejamento estratégico, tático e operacional, o qual possibilite uma boa movimentação, armazenagem e controle dos materiais. E sistema híbrido. Sistema capaz de movimentar, estocar e controlar cada item de acordo com a sua especificidade. Você deve ter percebido que a empresa, para garantir a continuidade dos seus produtos e atender às demandas, ela precisa analisar uma série de indicadores. Para que você consiga isso, é necessário você planejar a estrutura, planejar o processo de automatização, planejar a quantidade de produtos que serão estocados. Por quê? Dessa forma, você entendendo a característica do local que você está querendo armazenar e você entender a característica do produto, você como profissional e a empresa tem capacidade de atender às demandas. Críticas ao processo de armazenamento. Custos envolvidos. Além das vantagens que consiste em você estocar mercadorias, ou seja, você atender o cliente no momento que ele está demandando uma mercadoria, uma grande crítica voltada a esse processo são os custos envolvidos. Lembre-se que estoque é material parado. E não apenas o custo envolvendo o estoque, você precisa de uma estrutura adequada. Então você tem um custo de estocagem referente à estrutura, o layout. Tem determinado tipo de produto que ele precisa ter um resfriamento, ou seja, para garantir a conservação. E isso envolve custos. Então, toda vez que você falar em estoque, você tem que verificar as vantagens e as desvantagens. A vantagem do estoque é você atender a demanda de forma rápida. A grande desvantagem são os custos envolvidos. E cabe a você, profissional, tentar apaziguar essa discrepância entre atender a demanda e verificar os custos.
porque você tendo essa capacidade, esse discernimento, você tem condições de ter uma vantagem competitiva e atender a demanda do cliente de forma satisfatória. Layout e logística de armazenagem. Estrutura física adequada às características dos produtos. Layout posicional, layout funcional e layout linear. O layout consiste na estrutura adequada para a plena conservação e qualidade dos produtos no momento que o cliente está demandando. Nós podemos distinguir 3 tipos de layout: o layout posicional, o layout funcional e o layout linear. O layout posicional, os produtos ficam parados enquanto as pessoas e os equipamentos de movimentação estão realizando atividades em torno dos produtos. O layout funcional é de acordo com as funções, função de expedição, função de distribuição, ou seja, são agrupados determinado tipo de produtos que estão na mesma característica. Todos os produtos que estão em processo de distribuição estão guardados em um layout funcional. Já o layout linear consiste em uma linha de montagem. Os equipamentos estão parados em uma linha contínua e os produtos irão passar por essa linha de montagem até chegar ao cliente final. Sistema de armazenagem. Estrutura adequada para o acondicionamento dos produtos. As estruturas de armazenagem foram criadas para garantir o pleno condicionamento dos produtos e muitas vezes expor esses produtos para os clientes, dos quais podemos destacar os pallets, os porta-pallets, as gôndolas, os mezaninos. Esse será um assunto que nós iremos abordar na frente na nossa aula. Tipos de sistema de armazenagem: sistema estático e dinâmico. Dentre os sistemas de armazenagem, podemos destacar o sistema estático e o sistema dinâmico. O sistema estático, como o próprio nome diz, é aquela mercadoria que não vai sofrer nenhum tipo de movimentação. Já o sistema dinâmico é a mercadoria que vai sofrer uma movimentação dentro da cadeia de suprimentos. Estrutura de armazenagem: pallet, porta-pallet, gôndolas e estantes. Para o acondicionamento dos produtos, as empresas podem se utilizar de diversas estruturas. A exemplo, nós temos os pallets, os porta-pallets, as gôndolas e as estantes. Os pallets já devem ter visto nos supermercados fardos de refrigerantes colocados acima de estrábulos de madeira. Já os porta-pallets são estruturas metálicas que têm a capacidade de armazenar esses pallets. As gôndolas geralmente são utilizadas nos supermercados para exposição dos produtos. E as estantes, você pode ter uma estante em casa para condicionamento dos seus livros. Então, a ideia de você ter unidades de armazenamento é justamente você acondicionar de forma a garantir a qualidade do produto e assim expor os produtos para os clientes. Chegamos ao final da nossa terceira competência. Espero que você tenha entendido a importância do processo de armazenagem para as empresas. Desejo a você bons estudos e até a próxima aula.